Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e professora Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, convidamos cada um de vocês a juntos conosco mergulharmos no Espírito, a estarmos imersos no Espírito, a crescermos na graça e no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Para isso, convidamos cada um de vocês a silenciarem as notificações de seus aparelhos, adiarem algum alarme para daqui a 50 minutos e aqueles que, junto conosco, já têm verificado que a palavra procede do Senhor Jesus, procede do Espírito Santo, é segundo o Espírito da Verdade do Evangelho, convidamos a curtirem, a comentarem algo que edifique mutuamente o corpo de Cristo e a compartilharem com aqueles que o Espírito Santo trouxer à memória de cada um de vocês. Gente, vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Chegou mais uma irmã? Chegou a irmã Irene. Boa noite, amada irmã. Paz e graça do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda, viu? Deus abençoe a todos. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Nós estamos com a palavra pistes, que é a fidelidade ou fé no grego. E estamos nas ocorrências dessa palavra no Novo Testamento. Vamos lá, vamos dar prosseguimento, né? Agora nós estamos em Romanos, capítulo 4, versículo 5, versículo 9, versículo 11, 12, 13, 14, 16, 19 e 20. Então, todos esses versículos do capítulo 4 de Romanos é onde ocorre aqui a palavra fé, ou a palavra pistes, lá no grego. Então vamos lá. Ontem nós cobrimos nas ocorrências dela em Romanos 3, agora vamos avançar. Mas ao que trabalha, porém, crê, mas ao que não trabalha, né? Não é ao que trabalha, mas ao que não trabalha. Todavia, o porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aquele que justifica o ímpio, mas se Deus é justo, como ele pode justificar o ímpio? Porque diante de Deus, como nós já vimos ontem, todos os seres humanos pecaram. Todos eles estão destituídos da glória de Deus. Todos eles pecaram, todos eles passaram a inimigos de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, esse não trabalho aqui, são o tipo de trabalho diferente do trabalho desse mundo. Mas se nós pegarmos aqui, vamos lá, a palavra trabalho, né? 20:38, ergazomai, no grego, que vem de ergon. Ergazomai significa, é um verbo, né? Trabalhar, labutar, fazer trabalho, comerciar, ganhar pelo comércio, fazer negócios, fazer, executar, exercitar, realizar, empenhar-se, fazer existir, produzir, trabalhar para ganhar pelo trabalho, adquirir. Agora veja, tudo isso daqui as pessoas fazem no mundo, não é verdade? As pessoas só chegam a um determinado resultado porque trabalharam, porque, né, elas labutaram, elas realizaram determinada coisa, se produziram alguma coisa, né? Pessoas produtivas, né? Então, se as pessoas querem ter alguma coisa, obviamente que elas precisam trabalhar, não é assim? Só que não é o tipo de trabalho dessa vida, o trabalho cujo resultado é inerente a essa existência, não é? Você vai obter os resultados dessa existência, dessa vida. Vamos aqui na ergon, né, que é a raiz, uma palavra primária mais obsoleta. Ergor, trabalhar, traduzida no Novo Testamento como negócio, serviço. É aquilo com que alguém está ocupado. Olha só. Aquilo que alguém se compromete de fazer, empreendimento, tarefa, qualquer produto, qualquer coisa efetuada pela mão, arte, indústria ou mente. A atuação, algo feito, a ideia de trabalhar e enfatizada em oposição àquilo que é menos que trabalho. Ou seja,
tudo que é feito, não é, que produz alguma coisa, que tira a pessoa da inércia, é um trabalho. Que a pessoa vai gastar energia, né, produzindo, se dedicando, é um trabalho. Agora, que tipo de trabalho, não é, que aqui o apóstolo Paulo está falando, que é aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Ora, como que Deus, sendo justo, pode justificar o ímpio? Porque, gente, o justo não precisa ser justificado. Se ele é justo, ele não precisa ser justificado. Quem precisa de defesa é aquele que é acusado. É aquele que está sob uma sentença, sob uma acusação. E aí, quando Jesus conta, né, aquela parábola lá do publicano e do fariseu, ambos eram judeus. Tanto o publicano quanto o fariseu eram judeus. Mas aí os dois foram na mesma sinagoga, eles entraram ali para fazer oração. O publicano, não é, começava a bater no peito e dizer que ele era pecador e que não era digno de estar diante de Deus porque ele tinha pecado. Ou seja, ele sabia da condição miserável dele, da alma dele. Ele sabia que por mais que ele fosse bem sucedido e tivesse muitos bens nessa vida, nada podia justificá-lo diante de Deus. Ele não conseguia ter essa justificativa diante de Deus. Já o fariseu, que dava dízimo de tudo, até mesmo do endro, do cominho e das hortaliças, né? Fazia questão de mostrar, né, a sua aparência com as suas vestes e tudo mais. Ele se orgulhava e dizia, ficava de longe, dizia, eu não sou como esse publicano pecador. Eu faço isso. Né? E mais uma vez mostrando as suas obras diante de Deus, querendo se justificar diante de Deus. Mas às vezes, se ele é justo, por que ele está se justificando? Não é? Por que ele está apresentando para Deus de forma como se ele estivesse ali, ó, eu e Deus somos páreo páreo, né? A gente está na mesma categoria ali, ó. Fui escolhido, levantado por Deus não é? Eu sou o último biscoito do pacote. Então, veja, aí o que Jesus disse contando essa parábola? Qual era a símile, qual era o motivo, né, o objetivo de Jesus contar essa parábola? Para mostrar que ambos, por mais que ambos fossem judeus, estivessem debaixo das mesmas leis, das mesmas coisas, né, já se achava justo, já estava sentado à mesa do reino de Deus, com o próprio Deus, Abraão, Isaac e Jacó. O outro não. O outro achava que necessitava de alguma forma ser justificado diante de Deus, porque ele não era, porque ele era um pecador. E aí Jesus pergunta, né, quem voltou para casa justificado? O publicano ou o fariseu? Quem, né, que Deus, né, aceitou as suas preces? Então, veja, hoje aí tem gente, né, que tenta imitar essa parábola de Jesus, né, batendo no peito, diz, eu sou pecador, gente, em nome de Jesus, em nome do próprio, em nome dele, né, nós podemos usar o nome de Jesus. E nesse momento eu invoco o nome de Jesus como, né, o juiz que há de julgar a todos, tanto vivos quanto mortos. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar, vamos colocar os biscoitos nos pacotes devidos, não é? Vamos distribuir as coisas de forma corretamente. Jesus contou uma parábola acerca da humanidade, acerca daqueles homens que se achavam melhores do que os demais e chamavam as outras pessoas das outras nações de cães. Os gentios, ou seja, os não judeus, eram cães para os judeus, porque eles já se achavam, não é? Melhores do que todos. Eles já estavam sentados à mesa no reino de Deus, já estavam comendo com Abraão, com Isaac, com Jacó, já eram ricos, não precisavam de mais nada. Mas aí o que Deus já deixou escrito lá no Antigo Testamento? Jesurum, que é o nome afetivo de Jacó. Você engordou e começou a dar coice. Então, veja, Deus, ele separou esse povo para ele. Para introduzir a salvação no mundo, era necessário, não é, que houvesse um adentramento, houvesse a entrada, não é, a possibilidade, a porta de entrada, de forma legítima, legal, juridicamente correto. E aí ele encontrou Abraão, um homem que creu no que Deus disse, nas promessas que Deus fez. E Deus foi com ele. E de Abraão, que era apenas um,
Deus tornou, não é, uma imensa nação. E Deus fez essa promessa para ele. Não é? Que a nação, os descendentes de Abraão seriam mais numerosos que as estrelas do céu. Se pudesse contar os grãos de areia da praia do mar, assim seria a descendência de Abraão. Mas veja, Abraão não tinha nenhum filho. Não tinha nenhum filho nascido dele e da esposa dele. Mas ainda assim, lutando contra a própria esperança, Abraão creu. Creu por quê? Porque Deus, ao longo do tempo do relacionamento deles, Deus foi provando para ele a existência do Deus invisível, mesmo que ele não estivesse vendo Deus. E ali, né, quando foi manifesto, né, que ali é uma visão, uma versão pré-encarnada de Jesus, aqueles 3 homens que vieram para avisar sobre Sodoma e Gomorra, que o justo Ló estava ali, e houve a intervenção de Abraão, ali daquela forma, né, que houve ali de certa forma uma materialização ali, não é? Do anjo do Senhor se comunicando ali com o seu amigo, mostrando para ele, né, que a vida dele não era uma vida inútil, que as promessas que Deus tinha feito para ele, inclusive, né, foi reforçado. Um ano depois, Sara dará à luz um filho, ela estará alimentando seu próprio filho. E Sara riu, assim como Abraão riu também, não é? Mas Deus sabia de tudo isso, não é? Por quê? Porque os homens precisam ver as coisas. Eles precisam, né, até certo ponto, ainda mais antes da justificação, antes da redenção, era necessário tudo isso. Só que agora não. A gente já passou desse ponto. E aí quando Jesus conta essa parábola, ele está falando num tempo que ele ainda não tinha se oferecido, ainda não tinha chegado o tempo para o sacrifício dele, como um Cordeiro Santo de Deus, para a propiciação do resgate das nossas almas através do seu sangue. Ele ainda não tinha se sacrificado, não é, em favor da humanidade. Então ali ele estava contando acerca de algo que ainda não tinha acontecido e por isso eles estavam naquele patamar e ninguém poderia se erguer em detrimento do outro, em prejuízo do outro, acima do outro, como se fosse melhor do que o outro. Boa noite, meu filho, seja bem-vindo. Mas graças do Senhor Jesus, Isaac, boa noite. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele está falando, gente, os seres humanos, não importa se você é judeu, não importa se você é gentil, não importa o cargo que você ocupe da maior santidade, você é pecador, tanto quanto o publicano quanto o fariseu eram pecadores. Porém, passariam a ser justificados pela fé e não pelas obras da lei, mediante a fé em Cristo Jesus, depois que ele morresse e ressuscitasse, não é? Para pagar o preço dos pecados pelas nossas almas e nos dar do seu Espírito, que é o Espírito da verdade, que testifica da verdade, que é o próprio Cristo Jesus, que estaria conosco para todo sempre, que jamais nos abandonaria. E não tem como tirar ele de nós, por quê? Porque ele é maior do que o que está no mundo. Isaac falou alguma coisa, não? Sim, ele está pedindo desculpa pelo atraso. Ah, tudo bem, meu filho. O importante é você estar aqui, né? Então, essa justificação, não é, ainda não tinha sido dada aos seres humanos. E Jesus conta essa parábola exatamente sobre os trabalhos para mostrar, não é, que tanto o trabalho que aquele fariseu fazia quanto o trabalho que o publicano fazia, ambos trabalhavam para as coisas dessa vida. Por quê? Porque apesar da lei ser santa e ter vindo de Deus, ela não pode justificar ninguém. Porque ela foi dada para ressaltar as transgressões, para mostrar que as transgressões são pecado. Para mostrar que as obras da carne, que todo ser humano pratica, é pecado diante de Deus. É por isso que ele diz, né? Aquele que não trabalha, porém, não é, confia naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. A justiça que está descrita no Evangelho, que do início ao fim é pela fé. Por quê? Porque se fosse por obra, ninguém poderia pagar. E por isso Jesus fala essa parábola para mostrar para eles, não é o fato da linhagem humana de vocês virem de Abraão, não é o fato de vocês humanamente falando, carnalmente falando. O pecado está embranhado na carne. Por natureza, todos os seres humanos estão caídos, são merecedores da ira de Deus. O que Jesus veio fazer foi tirar
dessa fila, não é, de iniquidade, os seres humanos que crerem nele. E por isso é o favor de Deus, o favor que é imerecido e gratuito. A gente não tem o que fazer para merecer. O que a gente faz, essas boas obras que nós trabalhamos, é mediante Ele que está operando em nós através do seu Santo Espírito. Pelo poder do Espírito Santo, a gente, pela palavra de Deus, porque o Espírito Santo não vai usar uma frequência, uma coisa distorcida, você vai chegar no nirvana, e aí quando você chegar lá, que você estiver bem assentado naquela nuvem, aí eu vou falar com você de forma misteriosa e todas essas coisas. Gente, não é nada disso, não é nada disso. É pela palavra, é pela simplicidade do Evangelho. Só que é necessário a gente conectar as coisas com a ajuda do Espírito Santo, porque a palavra é dele. E ele nos é dado esse conhecimento, esse entendimento por revelação, para que seja algo estritamente vinda dele e não das nossas almas. E aí quando a gente entende o que está descrito nas Escrituras, o Espírito Santo faz a gente lembrar, para que a gente venha andar em conformidade com isso, então a nossa conduta passa a ser trabalhada nessa dimensão, nessa nova natureza. Aí está havendo uma desconstrução do que é velho para uma construção do que é novo. Uma mudança, literalmente uma mudança de forma de pensar. A gente vai deixando de pensar como um mero ser humano e vai pensando de acordo com a palavra de Deus, que é a verdade e que tem o poder, a capacidade que o Espírito Santo, porque ela veio do Espírito Santo. Mas foram homens que escreveram, sim, porque é necessário, não é? Tem que haver aí, né? Não vai ser anjo, né, que vai escrever pra gente. Afinal de contas, a obra toda foi em favor dos homens, né? Então, inclusive, Deus precisou, né, se tornar homem para poder nos dar essa possibilidade, porque senão isso também não seria possível. Então Deus, mediante a sua própria lei, que Ele mesmo estabeleceu, Ele seguiu, ela cumpriu ela perfeitamente até chegar no ponto exato, ideal, de enviar o seu Filho como um ser humano e depois Ele cumprir toda a obra que o Pai lhe deu. Aí naquele ponto, como Ele disse, Jesus disse, agora eu estou pronto. Antes, né, como mandaram dizer para ele, olha, Herodes está buscando, né, te matar. Aí Jesus, o que Jesus disse para os fariseus? Diga para aquela raposa velha, não é, que em 3 dias eu vou curar, eu vou libertar, né? No terceiro dia, hoje e amanhã eu vou curar, vou libertar, você vai continuar trabalhando. E no terceiro dia eu estarei pronto. Não foi? Não foi antes e nem depois, foi no tempo adequado. Muitos tentaram pegar Jesus e lançar ele precipício abaixo, tentaram tacar pedra nele, tentaram de tudo que é jeito. Mas enquanto não chegou o tempo de colocarem as mãozinhas, as patinhas deles em Jesus, Jesus não foi tocado por eles. Por quê? Porque ele era Deus encarnado. Então, enquanto ele não cumprisse cabalmente tudo aquilo que ele já havia dito lá nos profetas no Antigo Testamento, ninguém poderia colocar a mão em Jesus. Então, como ele disse, né, se a gente chegar aqui, João, eu vou ler aqui Lucas 13, 14, algumas ocorrências aqui de Ergazomai. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Meu Deus, que coisa, parece coisa de criança, né? Aquelas crianças invejosas, né? Gente, pelo amor de Deus. Porque eles vinham curando cada dia da semana desde que foi estabelecida a lei, né? Todo mundo passava por ali e saía como? Curado. Pois é, então porque eles não conseguiam fazer isso, a inveja deles, né? Como Pôncio Pilatos viu, né? Que eles tinham entregue Jesus por inveja. Por inveja que eles não conseguiam fazer o que aquele homem estava fazendo. Não, 6 dias vocês venham para ser curado, no outro dia não. Gente, isso não tem nem cabimento, parece, né, que a gente lê um negócio desse aqui, parece que não tem cabimento, mas é bem tipo do ser humano. Por inveja as pessoas são capazes de fazer coisas grotescas, esquecem até que são seres humanos pensantes, né? João 3,21, quem pratica a verdade
aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, ou seja, né, essas feituras feitas através de Deus, ou seja, é Deus operando ali para que elas possam fazer essas coisas, ou seja, essas obras são da fé. Não é o autor e aperfeiçoador da fé, não é Jesus? Então, como o apóstolo Paulo diz, né, ali em Gálatas capítulo 4, versículo 20, se eu não me engano, é isso? Não. 2, né? 2, versículo 20, se eu não me engano. Ele diz, a vida que eu vivo agora na carne, ou seja, no corpo, nesse corpo do pecado, eu vivo-a pela fé do Filho de Deus. A fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele não vive mais, ou seja, o que ele está dizendo? Que a alma dele não vive mais por si mesma, fazendo o que fazia antes e achava que era justificado diante de Deus. Mas agora era o Espírito Santo, o Espírito de Cristo Jesus, ou seja, o próprio Cristo Jesus em sua essência eterna, em união com a sua alma, pois aquele que se une ao Senhor se torna um Espírito com ele, que estava trabalhando, fazendo essas boas obras da fé através dele. Então, quem pratica a verdade, ou seja, quem põe em prática o que está aqui nas Escrituras Sagradas, especialmente no Novo Testamento, nas cartas dos apóstolos, que são os atos, né, que são aquilo que verdadeiramente é feito por fé, o que foi gerado depois do novo nascimento, tudo que foi gerado no novo nascimento, né, se aproxima da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, ou seja, né, não tem vergonha. Não tem máscara, né? Não tem duas identidades, né? Aquela vida secreta, aquele celular secreto escondido, não é? Aquela coisa, né, que você não pode contar para a sua esposa ou para o seu esposo, não é? O seu pai ou a sua mãe não pode ouvir, não pode saber, cheio de segredos, cheio de coisinha, né? Andando ali pelas beiradas, né? Buscando esconder certas coisas. Não, nada disso. Vive na luz, por quê? Porque a luz torna visíveis todas as coisas. E não há nada em oculto que não para ser revelado, para ser manifesto, para que apareça. Não é que a gente vai ficar fazendo as coisas para todo mundo ver. Não é isso, gente. Não, né? Vamos manter dentro de uma linha, não é? Tênue aí da sobriedade de Cristo Jesus. Mas fazer as coisas, primeiro, sem se envergonhar de ser filho de Deus, não é? De ser um cristão operante em Cristo Jesus. E também não viver tendo que esconder determinadas atitudes, porque essas atitudes vão envergonhar o nome de Cristo, vão envergonhar a própria pessoa, como uma vida dupla, não é? Como pessoas que têm vergonha daquilo que fazem em secreto, como vícios e coisa e tal. Ninguém precisa viver uma vida assim, que se pertence a Cristo, por quê? Se ela estiver verdadeiramente se alimentando da luz, se ela estiver alimentando a sua nova natureza, que é Cristo Jesus. Ela não vai precisar de nada disso. Pelo contrário, vai ser uma alegria testemunhar o poder de Cristo operando nela e através dela. Exatamente, na simplicidade. Não precisa inventar, não precisa, não é como Jesus, como os irmãos provocando Jesus. Ora, por que você não vai? Quem está fazendo essas coisas tem que aparecer. Jesus, para vocês todo tempo é tempo, né? Para mim ainda não chegou não. Mas vão vocês me deixem aqui. Porque tudo tem um tempo. Não é? E aquilo que é feito, aquilo que é bom, que é feito em secreto, vai chegar um momento que não vai poder ser mantido em secreto. Por quê? Porque ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que falta, né, de repente, é o substrato necessário para que aquilo ali possa aparecer. Por quê? Para que não se aumente nas perseguições, porque estamos no mundo de trevas, cercados, gente. Esse mundo não é chamado de mundo das trevas simplesmente por um nome atraente, né, que a Bíblia resolveu colocar. Não, é porque verdadeiramente os principados, as potestades, os dominadores desse mundo são demônios. Quem rege essa dimensão são demônios. O que Jesus veio fazer foi interceptar no meio desse monte de demônios para mostrar o poder de Deus, mas não simplesmente para ele poder ficar desfilando de nariz em pé e dizer, eu sou Deus. Né? Não há quem possa, comigo ninguém pode, não é assim? Não é dessa forma. Deus não precisa disso, porque Ele é quem Ele é, nada disso. Ele não precisa dessas coisas para poder se enaltecer e se sentir melhor, porque Ele é o melhor. Não tem ninguém que possa ser comparado com Ele. Chega a ser desastroso a pessoa tentar, né, qualquer coisa do tipo. Então, é esse tipo de trabalho aqui que deve ser manifesto, porque é feito através de Deus, com a ajuda de Deus. Aí olha só,
João 5,17. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha ergazomai até agora e eu também trabalho. E eu trabalho também. Ou seja, o tipo de trabalho que ele estava se referindo a um trabalho verdadeiramente bom. Um trabalho que só pode proceder daquele que é bom, que é Deus. Um trabalho que verdadeiramente não está imbuído desse interesse, sabe? Dessa dualidade entre o bem e o mal. Não, é realmente bom, está isento do mal. Não tem segunda, terceira, quarta, quintas intenções. Quando se faz o bem de verdade. E isso é suficiente e é maravilhoso. E enche, completa a gente como um perfume lindo e magnífico que enche a gente, que dá alegria só de saber, de lembrar daquelas coisas. Ele recebeu o que em troca? Às vezes você recebe em troca ingratidão, o mal. Mas você não é aquele que pagou com o mal, você é aquele que fez o bem, sem olhar a quem. E isso é o trabalho que o Pai está operando, ou seja, o Espírito Santo, né? Jesus Cristo, o Pai, que está em nós, está operando em nós através do seu Espírito, nos dando essa capacidade de realizar aquilo que é da sua vontade. E aí, apesar de determinadas coisas que a gente vai passar, porque sim vai passar, estamos no mundo em trevas, não é? A gente vai ser conduzido em triunfo. Por quê? Porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. E aí vejam a palavra de Deus. Eu já citei aqui várias passagens da palavra de Deus. Ou seja, melhor é a gente andar praticando as boas obras que Deus preparou para nós, para que nós andássemos nela, mediante o Espírito Santo e a sua palavra, do que fazer essas obras inúteis da carne e resultar em perda para nós mesmos, seja pelas nossas bocas, por aquilo que a gente fala e por aquilo que a gente faz. Por quê? Porque aquilo que a gente fala é porque é algo que já está dentro de nós. E aí vai se transformar, mais cedo ou mais tarde, vai se transformar numa obra da carne. Se não for podada a tempo, se não for cortada a tempo, vai se transformar numa obra da carne. Não é? Porque assim como pensei, sucederá, assim como determinei, se efetuará. É assim que acontece. Não é? As pessoas primeiro nutrem os pensamentos, esses pensamentos são guardados, alojados ali na sua consciência e depois sobe, né, da sua consciência para das palavras, né? E aí depois de muito falar e muito pensar nessas coisas, as pessoas estão colocando essas coisas em ação. Não é assim que acontece? As nossas atitudes não são provenientes, são resultado da nossa forma de pensar? Não é assim? Não é aquilo que está dentro do coração? É por isso que Jesus disse que todos darão conta das palavras inúteis que falarem. Ora, se deixar de ganhar algum galardão diante de Deus, foi porque, seja na ação, seja nas palavras, falou coisa que agiu contra si próprio. Foi a vontade de Deus? Não. A pessoa foi que simplesmente rejeitou aquilo que estava bom diante dela. E aí preferiu andar nessas coisas, né? Aí Jesus diz, João 6,27, trabalhai não pela comida que perece, ou seja, não o trabalho que resulta em quê, né? Vamos comer nos melhores restaurantes, vamos, né, nos fartar, vamos... É só para isso parece que tem gente que vive, né? Parece que as pessoas vivem em função disso. Não é como diz a própria Escritura, né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não é assim que o ser humano vive? Não é? E aí faz aquele churrasco, faz aquele que não falte, né? Os amigos, né? As cervejas, as carnes, os churrascos e tudo mais. Parece que a vida é feita para isso. E na realidade o que Jesus está dizendo? Aí se a gente manifesta um caráter diferente disso, daí a gente é doido. É por isso que a loucura de Deus, não é? É de Deus, seja a loucura, não é? Por quê? Porque no mundo isso daí é loucura. Mas o padrão do mundo é, sanidade. Total. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Por um acaso esse nosso corpo vai subsistir pela vida eterna? Não. Não vai herdar o reino de Deus, não vai herdar a vida eterna. Por quê? Porque esse corpinho da carne, ele é um exímio trabalhador para o pecado. Tudo que ele faz, que pensa, é para satisfazer a sua própria natureza. A qual, veja, subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, ou seja, a comida que o Filho do Homem veio nos dar, não é? Procede de onde? Da boca de Deus. A palavra. É a palavra que nos alimenta. É a palavra que nos lava, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos veste, é a palavra, é o resultado da palavra que nós recebemos, inclusive a fé,
A fé é a forma, não é? É a mão, vamos dizer assim, eu gostei muito dessa analogia que a Iá falou, né? É a mão que vai no invisível e traz para nós, aqui no visível, aquilo que ainda não existia. Essa é a fé, de forma legítima. Não é como diz também o Vini, com uma mão que vai lá no mundo espiritual, pega algo de forma ilegítima, que depois vai custar muito caro, né? A alma daquele que andou praticando essas coisas, não é? Não é dessa forma que Jesus age, pelo contrário, ele veio dar vida para nossa alma. Algo legítimo. Exatamente, tudo pautado no mais alto padrão do justo, com J maiúsculo, eternamente. Aquele que vai julgar vivos e mortos, o juiz de todos os homens. Então trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Ele vos dará, porque ele aqui ainda não tinha feito. Aqui ele ainda não tinha feito. Aqui a obra dele, ele estava consumando, ele estava terminando para que ele pudesse terminar ali na cruz, a parte visível, e resultar na invisível, que seria aquilo. Por isso que essa justiça é pela fé. Nós devemos viver, o justo vive pela fé, não pelo que vê. Por quê? Porque ele agora é espírito. E aquele que recebe é ele. Recebe aquele que ele enviar. Quem receber aquele que eu vou enviar, estará recebendo a mim. Não é aquele que receber a mim, não recebe só a mim, mas aquele que me enviou. Ou seja, a gente recebe a unidade do Espírito. A gente recebe Pai e Filho. Entende? A gente recebe dentro de nós a semente, que é o Filho, para nos tornar filhos, selados pelo Pai. Essa unidade perfeita do Espírito Santo. É sobre isso que Jesus está dizendo. E como é que a gente vai receber toda essa consciência? Para a gente poder pensar e mensurar essas coisas? Através do Evangelho. Esse Evangelho foi gerado depois que Jesus morreu e ressuscitou. É tanto que começa ali em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Daqueles que foram enviados mediante a unção do Espírito Santo. E a partir dali começa-se verdadeiramente a vida dos cristãos. Como que os cristãos devem andar. Exercitando-se nesses passos, nessas pegadas do Espírito, sendo guiados pelo Espírito, uma vida guiada pelo Espírito, resulta-se em atividade, exercício da palavra de Deus. É fácil? Não. Porque a gente tem que negar a nossa carninha. Né? Verdadeiramente tem que chutar a nossa carne, tem que isolar a nossa carne, tem que rejeitar a nossa carne e ficar com aquilo que o Espírito Santo nos dá por meio da palavra, gente. Não é adivinhação, não. Não é coisa biroleibe e meditação até não, nirvana e coisa e tal. Não, é meditação na palavra. É meditar, pensar, mensurar, se preocupar com a palavra. É outra coisa que é difícil pra gente, não é? Porque a gente está sempre trabalhando ocupado, não é? Pra lá e pra cá, buscando, angariando as coisas dessa vida, não é? Mas Jesus diz assim, ó, bota em primeiro lugar, coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ah, vai cair do céu. Então agora eu não vou mais trabalhar, vou ficar deitado aqui, porque vai cair do céu. Não é assim. A gente vai receber do céu, sim, a capacidade, a inteligência, a força, o vigor, porque assim como são os meus dias, é o meu vigor, é a minha força, como dizia Caleb, está escrito na palavra, toda a promessa de Deus eu tenho sim, amém, em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Então tudo isso a gente vai receber de Deus, está no lugar certo, na hora exata, não é? E preferencialmente, não é? Com aquela capacitação do Espírito Santo, que se a gente der ouvido, né, a gente chega lá. É ou não é? Criança, a gente não tem nosso filho hoje, né? E a gente piscou assim, ó, e instalou os dedinhos, pronto, já tá com 19 anos, 21, eita, já saiu da faculdade, tá com canudo na mão. É assim? Não. Não alimenta o bichinho desde pequenininho, não. Não passa tuas noites de sono. Não se interessa em educar ele no caminho que ele deve andar para você ver só o que você vai criar. A serpentinha que vai sair dali. Não é? Não se preocupe em dar boa educação. Não se preocupe em dedicar tempo. Até que ele possa caminhar com as suas próprias perninhas, não é? E aí você vai ver. Então existe um processo. E esse processo tem que ser respeitado também no mundo espiritual. Não é assim da noite para o dia. Mas, não é? É um processo, é algo que precisa ser evoluído. Então, Deus confirmou com o seu, Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Esse selo só pode selar aquilo que é dele. E por isso é selo. É a garantia da sua procedência. Ou seja, que ele procede do Pai.
João 6,28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E qual foi a resposta de Jesus? A obra que Deus quer que vocês façam é crer naquele que Deus enviou. Não é? Em Jesus Cristo. Por quê? Porque só vai poder realizar as coisas que agradam a Deus mediante Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus a gente não pode absolutamente nada. Se a gente não estiver firme em Cristo Jesus, a gente não pode nada. Então, enfim, né? Vamos voltar aqui. Então, é esse tipo de trabalho que o apóstolo Paulo está falando aqui, que procede do Espírito Santo, né? Mas ao que não trabalha, ou seja, o trabalho que só pode ser realizado por ajuda de Deus. Mas para isso é necessário, primeiro, né? Fazer o quê? Receber Jesus como Senhor. Sair do antigo dono, do antigo Senhor. Receber o novo Senhor. Nascer do alto. Ou seja, o Espírito Santo primeiro precisa convencer o homem que ele é um pecador. Para depois ele se tornar filho de Deus e aí aprender sobre a justiça. Por quê? Porque ele foi para o Pai. Mas a gente ficou sozinho? Não, ele nos tornou filhos. Não deixou a gente órfão. Ele nos deu o Espírito Santo para estar conosco por toda a eternidade. Então o Espírito Santo vai nos convencer agora da justiça que foi feita em nosso favor. E a gente precisa crescer nessa justiça, nesse entendimento, nesse intelecto, nessa consciência, de maneira que a gente ande segundo esse padrão. Por quê? Porque a vida é pela fé. Gente, Espírito se vê? Não. Espírito se toca? Não. Por isso é pela fé. É essa justiça que o Espírito Santo vai nos convencer dia após dia. Mediante a sua palavra, mediante as escrituras, mediante as boas novas. Não foi isso que Jesus falou lá em João 16? E também do juízo. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já está condenado. Não é? Ele não é aquilo que pintam ele, ou que ele mesmo se pinta, se traveste no mundo, né, para as pessoas acreditarem que ele é maior do que Deus, que ele que manda na coisa toda. E não é bem assim. Ele já está condenado. Ele já é um perdedor assinado e protocolado, chancelado por Deus. Ah, mas por que as pessoas não veem isso ainda? Porque o tempo ainda não se concretizou. O Cronos ainda está girando. Até que chegue cada devido kairós. Quando cada devido kairós se cumprir, aí Deus sabe. Aí Deus vai ter cada coisa seu devido e aí sempre vai poder dar a paga reta, certa, justa. Né? Então, eu vou voltar aqui, né, porque são muitos versículos, eu já vou emendar tudo, que eu acho que já expliquei tudo que tinha para explicar, né? Então vamos lá. Mas ao que não trabalha, porém crê, não é? Crê naquele que justifica o ímpio, ou seja, né, todo ser humano precisa ser justificado pela fé, no sacrifício que Jesus Cristo veio fazer, não é por nós. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Percebe? Então, essa justiça mediante a fé é o que o Evangelho traz para nós. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente ouve desse Evangelho, mais a gente se torna ciente dessa justiça que Deus praticou. É assim que a gente vai crescendo na graça e no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Porque eles, como diz no apóstolo Paulo, lá em Hebreus 5, versículo 13 e 14, sairmos, né, da meninice espiritual, do leitinho, né, e começar a comer alimento sólido. Esses que estão comendo alimento sólido são capacitados para isso, é porque estão exercitando na sua vida continuamente o exercício da justiça. Ou seja, colocando em atividade aquilo que a palavra de Deus recomenda, ensina, orienta, sem mais tanta resistência, como hoje o Vini estava falando. Há um tempo atrás, ele mesmo se via se debatendo muito com conselhos do Espírito mediante a palavra. Rodava e depois voltava latosinho, né? Com aquela latosice. Até que ele aprendeu a rodar menos, né? E agora menos latosinho. E aí ele mesmo disse, eu fui aprendendo, né, mediante as minhas próprias, olhando, né? Veja, aí eu discernir das suas duas naturezas. Se a pessoa fica sempre nas mesmas coisas, não quer avançar, Deus vai obrigar, vai pegar a pessoa igual pega um gato, né, e joga dentro. Não, Deus não vai fazer isso. A pessoa que está perdendo tempo, podia estar crescendo espiritualmente, né, mas está parada, está estagnada. Sim. O que Deus fez por nós, gente, foi mais do que suficiente para que a gente possa avançar de fé em fé.
através do Evangelho, de glória em glória, até que a nossa alma seja verdadeiramente transformada à semelhança do Senhor, que é o Espírito. Quem? Jesus Cristo. Como que isso vai ser possível se a nossa consciência não estocar, né, bastante coisa da justiça para que a gente possa praticar? Tem que ter a disposição, não é, do coração para a gente poder andar nessas coisas, porque obrigar Deus não vai. Porque se Deus quisesse obrigar, não precisava, não havia nem queda, nem no céu nem na terra. Se Deus obrigasse as suas criaturas a fazerem o que é bom, perfeito e agradável, ninguém caía, não é? Mas também não ia haver justiça, né? Porque só ia haver a vontade dele, pronto, e acabou. E é isso, não é assim? E é isso, me ature, não é? Mas Deus não pensa assim, não é? Por isso que é o Deus da liberdade, verdadeiramente. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é excelente, é Ele, é Deus. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Ou seja, né, essa dádiva da salvação, esse presente da vida eterna, foi só para os judeus? Não, foi para os não-judeus também. Visto que dizemos a fé, pistas aqui, foi imputada a Abraão para a justiça. Olha só, foi creditada a Abraão para a justiça. Gente, porque Abraão creu em Deus. Se Abraão não tivesse crido em Deus, Abraão não ia fazer nada. Ele ia fazer tudo que o pai dele, o irmão dele, todos estavam fazendo. Adorando deuses estranhos. Adorando ídolos inúteis. Mas não é? Ele deu credibilidade a Deus e Deus imputou isso como justiça. Ou seja, ele recebeu, não é, o cartão de crédito, ou seja, a credibilidade que Jesus um dia viria e pagaria o resgate pela alma dele também, que inclusive, né, isso é dito em Hebreus, né, que Abraão se alegrou, Jesus falou isso também, né, Abraão se alegrou quando viu o meu dia. Em Hebreus, lá na galeria dos heróis da fé, fala sobre Abraão, que Abraão, né, viu de longe e se alegrou, né, ao ver o ungido, né, o dia que chegaria. Por que será isso? Por que tudo isso foi dito? Não é? E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Veja, ele recebeu aquele sinal da circuncisão, não foi para que, olha, aí, não é, Deus falou, não é para Abraão que ele circuncidasse a ele, circuncidasse os filhos dele, não é? Que marcaria ali os seus, e aí começaram a levar a circuncisão, né, na carne ali, no prepúcio, como sendo algo que num certo tempo não viria. Isso aqui era uma figura, isso aqui era uma sombra. Num certo tempo isso daqui viria a se cumprir de forma verdadeiramente eterna, verdadeiramente eficaz. Aqui era só uma marca, era só para selar aquele acordo, aquele compromisso que Deus fez com Abraão antes dessa circuncisão. E é por isso que a promessa veio antes da circuncisão, para que Abraão fosse pai tanto dos circuncidados, que são os judeus, quanto dos incircuncidados, que são os não-judeus. Olha como Deus é inteligente. Olha como Deus faz tudo de... Gente, se a gente esquecer de alguma coisa, mas a gente está em Deus, pode ter certeza, não vai esquecer não. Descansa. Descansa. Igual hoje, né? A gente precisava sair. Eu tinha esquecido que eu tinha encomenda para chegar, mas Deus não esqueceu não. Antes da gente sair, minutos antes da gente sair, a encomenda chegou. Por quê? Porque eu já tinha descansado no Senhor. Eu falei, não, Pai, tá tudo em tuas mãos. Tu sabes que eu tenho que ir, tu sabe que eu tenho um compromisso, não vou poder ficar aqui. E ainda meu filho ainda recomendou, eu e o Vini, falei, pronto. Mas graças a Deus que nós temos a Ti. Ainda falei assim, graças a Deus por Jesus Cristo ser o nosso Senhor. E realmente, Ele não desapontou. Assim como são em coisas simples, gente, são em coisas muito mais elaboradas, muito mais complexas e desesperadoras. O problema é a gente se acalmar, né? O problema é a alma da gente se acalmar, né? Com a de Pedro. Meu Deus! Eu tô andando sobre as águas como? Mas como? Enfim. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, ou seja, selando, né, aquilo que ele havia crido antes dessa circuncisão, antes do selo, antes da marca, que teve quando ainda incircunciso. Olha só, a fé que quem? Abraão teve quando ainda incircunciso. Antes de Abraão ser circuncidado, Abraão já tinha crido.
Essa é a realidade. Abraão não foi circuncidado porque ele ainda ia fazer coisas para poder merecer, não. Abraão já tinha crido e aí Deus foi lá e trouxe a marca da circuncisão, porque ele estava deixando sombra para a substância no tempo determinado. Para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, assim como foi imputado para Abraão, foi imputado para nós também. Assim como foi imputado para Abraão como circunciso, foi imputado também para os circuncisos. E é por isso que Deus, mediante a sua promessa, ele vai cumprir na vida dos judeus também, né? Aquilo que Deus prometeu, conforme tudo está escrito. E não é passando por cima de absolutamente nada, porque Deus é perfeito em tudo. Romanos 4,12. O pai, né, imputado à justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Percebe? Então não adianta o cara dizer, ou a mulher dizer, porque eu sou judeu, porque eu sou descendente de Abraão na carne, sou da linhagem não sei quem, com não sei quem mais lá. Não adianta nada disso. Você precisa andar nas pisadas da fé que Abraão andou. Você tem que crer no mesmo Deus que Abraão creu. E precisa ser em quem? Jesus, né? Como Jesus falou. E aí os fariseus disseram, mas você não tem nem 50 anos. Como é que você viu Abraão? O nosso pai Abraão já morreu. Não é? Eita, falta, né, de conhecimento. Conhecimento das escrituras tinha muito, né? Mas estava faltando ali um pouquinho de conectar as coisas, né? Um pouquinho de humildade, né? E etc e tal, como disse Jesus, né? O erro de vocês permanecem porque vocês não conhecem verdadeiramente as escrituras nem o poder de Deus. Apesar do conhecimento que tem. Se não conhece as escrituras, significa que deixaram passar detalhes. Mas enfim, isso não tem nada a ver com isso. Que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, antes dele ser circuncidado, ele já creu em Deus, por isso Deus o selou. Não foi o contrário. Romanos 4,13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Eita, herdeiro do mundo. Então, lascou para quem não for mediante, né? Tudo isso aqui, ó, calibrado, né? Tudo chancelado, tudo escrito, está escrito, como Jesus respondeu categoricamente a Satanás, está escrito. Ninguém vai poder dizer que não está escrito, está escrito. Vão tentar pegar Deus, vão tentar pegar Jesus, desculpa, mas isso, aquilo, outro, cada revirar, sacudir, não adianta. Tá tudo pesado, medido, recalcado, sacudido. Não tem como pegar nenhuma falha. A promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então, não foi pela lei, porque Abraão ainda não conhecia a lei. A lei veio através de Moisés, não é? E a promessa coube a Abraão, que é o pai da fé, tanto dos judeus quanto dos não-judeus. E Abraão é o patriarca, né, da nação de Israel. Romanos 4,14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Percebe? Ou seja, então não são os que são da lei. Gente, eu não sei por que as pessoas fazem tanta confusão. Não é? E continuam com as coisas da lei, ainda tentando juntar a lei junto com a graça de qualquer jeito. Tentando dar um nó ali da qualquer... Gente, não adianta. Vai quebrar, não adianta misturar. Não é? O que Deus separou, não tem como juntar. Romanos 4,16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segunda... Olha só, essa é a razão porque provém da fé. Ou seja, por que a justiça provém da fé e não da lei? E não das obras? Porque primeiro a lei só ressalta o pecado. Só mostra que os homens são pecadores. Para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Percebe? Então, para que fosse para todos, sem acepção de pessoa, seja judeu ou não, era necessário, que sacada inteligente de Deus, né? Coisa maravilhosa de Deus, pela fé. Algo, né, completamente inusitado. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, né? Esse é o pai Abraão, um homem corajoso, um homem verdadeiramente com uma fé, não é, extraordinária,
porque Deus o ajudou claramente, né? Esteve ali com ele, chamou de amigo de Deus e caminhou, não é? Ajudando Abraão naquilo que era legítimo, né? E eis aí, não é? Uma parceria que dura, não é? Por toda a eternidade. Coisa mais linda. É isso, gente. Eu acho que já acabou o nosso tempo, né? Espero que vocês tenham conseguido compreender, né, acerca dessa diferença, né, entre a promessa de Deus e o mesmo pai Abraão. Né? O mesmo pai Abraão é pai de todos da fé, né? E não simplesmente por uma questão de linhagem humana, tá bom? Gente, Deus abençoe a todos e até amanhã, conforme a vontade do nosso Abba Celestial. Amém. Boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós e cresçamos todos na graça e no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Até amanhã e Soninho dos justos.